Boa noite, pessoal do Uma Voz contra o Divórcio. Estamos aqui com mais um programa. Nessa noite, Deus nos concede estar aqui mais uma vez com o pastor Alexandre, a pastora Tatiana, que são bênçãos, né, em Vicente de Carvalho, Vaz Lobo, região de Madureira, Irajá, muito conhecido. São meus amigos de muito tempo. Nós temos esse trabalho aqui no intuito de ajudar as pessoas que estão passando por problema na sua família, né? Pessoas que estão passando por problema na sua relação conjugal. Então, eu faço parte de um grupo, né, que muitas pessoas perguntam o que fazer, pessoas que estão passando por divórcio, separação. Então, essas pessoas muitas das vezes se encontram perdidas, desorientadas. Muitos relatam problema de depressão, angústia, não conseguem trabalhar e coisas assim. Então, Deus tocou no meu coração, né, no coração deles também, de estarmos aqui orientando vocês e respondendo as perguntas que são feitas lá no grupo. Nessa noite eu quero passar aqui para o pastor Alexandre, dar uma boa noite ao pessoal. Boa noite a todos os amigos queridos desse podcast. Estamos aqui tendo a honra de mais uma vez participar e eu creio que será uma noite de bênção, né, evangelista? Que Deus vai falar aos corações e vai tratar de vidas aqui. Fica ligadinho aí conosco que essa noite vai ser bênção na tua vida. Aleluia. Pastora Tatiana. A paz, meu amigo, a paz do Senhor, a todos os ouvintes. Eu tenho certeza que Deus tem reservado algo de muito especial e que nesse bate-papo aqui tem restauração, tem cura para o seu casamento, para a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Alexandre, teve um internauta lá no grupo lá que fez uma pergunta. A pergunta é justamente que a minha esposa sempre me manda ir embora e fica me rejeitando. O que eu devo fazer, né? A situação dele é que eles são casados, moram, né, na sua casa, né, tem a sua família, e ele está passando por esse problema. Então, o pastor Alexandre, ele tem uma palavra para responder essa pergunta feita pelo internauta lá no grupo. Então, eles são evangélicos? Ele não definiu se ele é evangélico ou não. Essa é a grande questão. A gente fala aquilo que a gente vive, o nosso mundo, que é obedecer a palavra de Deus, né? As pessoas que não seguem a palavra de Deus, casamento para elas é como trocar de roupa. Troca toda semana, todo mês, todo ano. Tanto é que a grande graça da grande mídia é que a Gretchen já se casou 8 vezes, que o Fábio Júnior já se casou 14 vezes, essa é a grande graça da grande mídia, né? Quem é o melhor é o que já se casou mais. E a gente não compactua com isso. Pelo contrário, a gente é totalmente contra o divórcio. Então, se essa pessoa ela quer obedecer a palavra de Deus, jamais ela deve ir embora. Porque a palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que amar um ao outro, cuidar, zelar e ir até o fim, né? Mateus capítulo 19 diz assim: disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permiti repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Quer dizer, quem é duro de coração, é rebelde, não obedece a palavra, fazer o quê? Mas quem quer obedecer a palavra de Deus vai viver Malaquias 2, capítulo 16, que diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis.
Deus, a palavra de Deus, é totalmente contra o divórcio. Até porque, quando Deus viu Adão só, ele viu que estava faltando algo. Adão tinha de tudo. Adão tinha autoridade sobre os animais, tinha alimentos. O melhor lugar do mundo era o Éden. E Deus olhou e falou, não, vou fazer algo especial para esse homem. Que foi o quê? A mulher. Da costela de Adão, Deus formou a mulher. E ali surgiu a primeira família, né? Deus ama família, Deus ama casamento. E Deus falou o que para eles? Agora vocês vão crescer e multiplicar. Tanto é que aconteceu o acontecido, que eu não precisa eu relatar aqui. E Deus poderia falar assim, agora vai cada um para um lado. Não. Mesmo eles passando aquele processo do pecado, do erro, Deus mandou que eles continuassem juntos. Então o casamento é isso, tem altos e baixos, tem dias bons, dias maus, né? Mas quando você casa debaixo de uma bênção de Deus, você faz um pacto. Casamento nada mais é do que um pacto. É um pacto entre 3 pessoas. Okay? É verdade. Quais são essas pessoas? Você, sua esposa e Deus. E verdade. O pacto não pode ser violado. Pacto é pacto. Não se pode voltar atrás. Quando a gente volta atrás é a rebeldia. A gente está desobedecendo a Deus. Então, a gente que obedece a palavra é contra o divórcio. Agora, é lógico que tem algumas situações que a gente tem que levar para o entendimento, para a sabedoria, orientar a família, orientar o casal, tipo agressão, tipo traição, é totalmente diferente. Mas o nosso conselho a esse varão é que ele não deve ir embora, que ele deve lutar pelo casamento, orar, amar sua esposa, e Deus pode mudar essa história. Pastora Tatiana, quer dar uma palavra também? Sim, com para as mulheres, né, que também passam por essa situação, né? Às vezes é ao contrário, nesse caso é um homem, mas as mulheres também passam. Então, a pastora Tatiana dando uma palavra para as mulheres que estão passando por esse problema. Então, em Mateus 5,32, vai falar que Deus reconhece somente uma razão para o divórcio, né? Que nós sabemos que é a infidelidade, que é a traição. Sendo que, mesmo havendo a traição, a infidelidade, nós sabemos que essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus para o matrimônio, o divórcio. Nunca vai ser. Nós acabamos de ouvir aí, em Malaquias vai dizer que Deus ele odeia o divórcio. Então, existe um caminho. Que caminho é esse? Há o caminho da cura, o caminho do diálogo, o caminho da restauração. Mas a Bíblia diz, em Malaquias, por causa da dureza do homem. Nunca vai ser a vontade de Deus o divórcio. Então, essa pessoa que fez essa pergunta tem que parar também para analisar, para ver o porquê da rejeição, né? O porquê que está mandando embora. Eu acho que o maior caminho que tem é o diálogo. Porque casamento, ele não vem perfeito. Casamento, ele não vem pronto. Casamento, ele se constrói. E isso no decorrer de toda a nossa vida. Existem os ajustes. Agora, nós sabemos que há situações, né, que nós conversamos muito com mulheres, com casais, já foi falado a primeira vez, já sentou para conversar, já teve uma terceira vez, mas não há disponibilidade de acerto. Então, quando os dois decidem a mudar, não tem divórcio. Então, precisa ir pelo caminho do diálogo, para que esse casamento ele seja restaurado. Se mantenha firme, procure conversar para ver o que precisa ser ajustado
E a vontade de Deus nunca é o divórcio. Sempre a reconciliação, porque o Deus que nós servimos é um Deus de aliança. E casamento não é sentimento. Não é só sentimento. Desculpa. Casamento é aliança. Exatamente por isso que há o namoro, né, e o noivado, que é o tempo suficiente de você se conhecer e saber exatamente se é com aquela pessoa que você... Entendeu? Só para dar uma pincelada aqui, os pastores foram bem sábios nas suas palavras. Se você, né, que fez essa pergunta, você está colocando lá no grupo, buscar a Deus pela tua família, eu acredito que Deus ele pode entrar e dar uma solução, né? Porque tem situações que às vezes é um homem, mas se for algo espiritual também, né, que acontece, às vezes a pessoa tem um coração duro devido ao amigo, né, que deu uma influência ruim também, né, porque hoje em dia as pessoas estão seguindo muito o que está na rede social, está na moda. Minha amiga separou, vou separar também. Então assim, busca Deus, jejua, ora, né, para que Deus ele entre com providência sobre a tua família, né? E eu tenho certeza que Deus ele pode estar resolvendo essa situação. É como eu falei antes, evangelista Elias, virou normalidade, é comum e incrível. A galera no Natal se reúne todo mundo. Se nada tivesse acontecido. O camarada falar, não, eu sou amigo de todas as minhas ex. E achando isso bonito. E acha bonito. Cada um, entendeu? Então Deus é contra isso totalmente. Então a gente não pode deixar se tornar natural isso dentro de nossas igrejas. Divórcio é coisa do inimigo. Deus não está nesse negócio. Na verdade, evangelista, é necessário trilhar tanto para o homem e a mulher. Nós sabemos que o divórcio ele é como um tsunami. O divórcio, ninguém sai ganhando. É verdade. Né? O divórcio, as pessoas saem feridos, machucados, devastados. Os filhos são os que mais perdem. Na verdade, nem o homem nem a mulher sai ganhando de um divórcio. Todos saem perdendo. Então não há sucesso. No divórcio não há sucesso. Então, é necessário trilhar um caminho. Que caminho é esse? O caminho da cura. O caminho da restauração. Porque, na verdade, nós somos pessoas diferentes. Eu e meu esposo. Nós somos pessoas diferentes. Nós tivemos educações totalmente diferentes. Né? Então, há muita dificuldade entre um homem e uma mulher. Só que nós sabemos que o amor, o respeito, né, acima de tudo, a aliança, né, que foi feito diante de Deus, diante das testemunhas, nós sabemos que tudo isso tem um peso. É um pacto, né? É um pacto. Então nós vamos observar que é interessante que há uma pesquisa, 63% das pessoas que se divorciaram, elas se arrependem. É verdade. Elas se arrependem porque só vai mudar o problema. Só muda o problema. Depois elas vão ver... Às vezes é a própria pessoa que é o problema. Exatamente. Exatamente. Ela trouxe um problema do casamento, do primeiro casamento, e ela já está no segundo, ela vai arrastando. Então qual é o caminho, pastora? O caminho da cura. Trilhar o caminho da cura. E muitas das vezes... a Bíblia vai dizer, aquilo que você quer que o outro faça, façai-vos primeiro. Exatamente. Então, muitas das vezes você quer buscar do outro algo que você não faz. Então é necessário, primeiro você tem que querer. Né? Os dois têm que estar dispostos à mudança. Quando você está disposto à mudança, você começa a trilhar esse caminho da cura, porque às vezes a cura está em mim. Eu preciso ser curada, e não o Alexandre. Só que eu olho para ele e acho que o problema é ele. Às vezes não, o problema está em mim. Entendeu? O problema está nos valores que eu carrego. Lá dos meus pais e da minha mãe. Entendeu?
do casamento deles. Então são coisas que tem que ser tratadas. Olha, precisa buscar ajuda fora, ajuda externa, de um pastor, de um crente maduro. E nessa questão do casamento, as pessoas elas se fecham. Existe isso muito dentro das nossas igrejas. Você sabe quando que as pessoas vão se abrir para alguém? Quando já chegou no pior.